Vamos ao nosso material. Vamos retomar aí, pessoal. Capítulo 8. E após a explicação, nós já encerramos, então, a nossa aula, tá bom? Capítulo 8, nós estamos estudando a religião na perspectiva da sociologia. E aí, eu procurei demonstrar para vocês, na aula anterior, que a sociologia, ela não está preocupada em verificar a validade de uma determinada religião. Se essa determinada religião é certa, é errada, se ela está correta ou se ela não está correta em termos lógicos, dedutivos, morais, existenciais. Ela não tem o interesse de entrar nesse campo de discussão. Porque quando se fala de religião no aspecto da sociologia, o que procura-se é observar os impactos que uma determinada religião tem na cultura de uma determinada sociedade. Então, é uma análise sociológica da religião. É uma análise da religião enquanto fenômeno social, fenômeno plural, fenômeno comunitário, fenômeno que estipula valores, tradições, símbolos e que formam a cultura de uma determinada civilização. Tá ok? Então, essa é a perspectiva. E nessa perspectiva, nós abordamos na aula passada a compreensão que se faz entre este dualismo, né? É uma percepção do Durkheim sobre este dualismo que é presente em todas as religiões entre o sagrado e o profano. Então, que o Durkheim vai dizer? Ele vai observar que como a religião ela faz essa separação entre sagrado e profano, ela vai também definir os contornos do comportamento humano. Porque o comportamento humano ele vai ser conduzido na medida em buscar a valorização do sagrado e buscar, por conseguinte, a eliminação de práticas tidas como profanas. Então, veja que isso é uma forma de padronizar comportamentos, de direcionar comportamentos. Falando agora de outro sociólogo, que vai tratar também dos impactos da religião no campo social, nós temos a figura do Max Weber. Então, o Max Weber, ele tem uma obra muito importante, né, chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele vai tentar discernir justamente isso que a gente está falando. Qual é o impacto que um determinado modelo de pensamento religioso gera na vida em sociedade. E o Max Weber vai concluir com a sua tese de que o protestantismo, que surge na Europa a partir do século XVI, ele vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo na Europa. Por quê? Porque a reforma protestante trouxe como um valor social a dignidade do trabalho humano e a produção de riqueza enquanto uma forma de exercer a espiritualidade. Então, a mentalidade católica medieval tinha uma forma de compreender o trabalho. A forma que o catolicismo medieval tinha de compreender o trabalho era entendendo o trabalho como algo que não deveria buscar o enriquecimento,
em que a pessoa deveria se dedicar mais a atividades espirituais do que atividades comerciais, e isso, de alguma forma, desfavorecia o desenvolvimento da economia. Com o surgimento da Reforma Protestante, especialmente na vertente calvinista, você tem uma remodulação do sentido do trabalho. Então, o trabalho agora não era mais visto como um mal necessário, como uma maldição, ou com algo que não deveria ser buscado em toda a sua intensidade, sob pena de deixar de lado a vida espiritual. Mas a Reforma Protestante entende que a própria atividade produtiva é uma atividade feita para a glória de Deus, é uma atividade que só consegue frutos mediante a bênção de Deus, e que esses frutos são uma forma, sim, de glorificar a Deus na vida ordinária, na vida comum. E isso vai potencializar, essa lógica de trabalho vai potencializar a capacidade humana de trabalho, vai dar um horizonte religioso, teológico para a produção e para a circulação de bens e serviços, de modo que, neste período, há um fomento fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Então, perceba aqui que a análise do Weber é procurar identificar na prática a importância que a religião ela tem na influência do comportamento das pessoas e algo que, de fato, molda o cenário sociológico de uma determinada nação. Por outro lado, nós temos a figura de Karl Marx, que também vai fazer uma análise da religião na perspectiva sociológica. Karl Marx, ele apresenta uma visão profundamente negativa da religião. Nós já conversamos sobre isso quando estudamos Karl Marx. Para ele, a religião tem um aspecto de superestrutura. O que é a superestrutura? São ideologias que são criadas a fim de manter as coisas como elas estão, a fim de manter o poder concentrado nas mãos dos poderosos e a fim de criar discursos que inibam as práticas revolucionárias, dos proletariados. Então, para o Karl Marx, a religião é uma forma de acomodação das pessoas. Espera aí, só um segundinho aqui, pessoal, vou fechar a porta aqui. Então, um barulho lá fora estava atrapalhando. Mas, enfim. Então, perceba a visão negativa que o Karl Marx tem da religião. Ele vai ver que a religião, de fato, ela opera na formação dos costumes das pessoas, das tradições e das crenças. Mas ele vai dizer que, normalmente, a religião, ela camufla a verdadeira realidade, a realidade dura da luta de classes, da imposição da classe dominante sobre a classe dominada, e que, de alguma forma, pacifica os ânimos dos proletariados, de modo a inibi-los de exercer a sua revolta, a sua revolução, e, com isso, reivindicar condições melhores de vida. Então, tratamos aqui da página 14 e 15, a perspectiva da religião a partir desses três pilares da sociologia contemporânea, Durkheim, Marx e Marx, né? Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E agora nós já podemos ir para a página 15,
em que há um estudo aqui, uma análise da relação entre secularização e pluralismo religioso. Pessoal, desde a Revolução Francesa, no ano 1789, com o advento do Iluminismo, há um discurso de secularização da vida pública. Ou seja, busca-se fundar um Estado chamado Estado laico, ou seja, um Estado que não tenha uma religião oficial. O Brasil, na época do Brasil Império, ele teve uma religião oficial. O catolicismo era a religião oficial do Brasil. Depois, isso mudou e foi estabelecido, com a advento de uma nova Constituição, um Estado laico, né, sobre influência da Revolução Francesa, como eu trouxe aqui para vocês. O que é o Estado laico? O Estado laico é um Estado que não tem uma definição religiosa e não tem claramente uma demonstração de uma preferência religiosa. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de Estado laico, para não achar que o Estado laico é um Estado que inibe a manifestação religiosa pública. Uma coisa é nós percebermos o Estado enquanto um Estado que não tem preferências religiosas. Outra coisa é nós entendermos que o Estado vai sufocar manifestações religiosas. E aí seria um equívoco, uma má inclinação do Estado laico. Por isso que o nosso título aqui vai trazer a ideia de secularização e pluralismo religioso. Muita atenção nisso. É a secularização, mas o pluralismo religioso. Não é a secularização e um ateísmo religioso. Ou seja, agora o Estado é laico, nós temos que ter uma manifestação ateia, que não tem Deus enquadrado no jogo discursivo aqui do poder público. Não podemos fazer isso. Nós temos que reconhecer que o Estado ele não tem possibilidade de usar a máquina pública para beneficiar uma religião em detrimento à outra, mas ele, enquanto o Estado, enquanto promotor de cultura, ele deve reconhecer a pluralidade religiosa da sociedade, inclusive das pessoas que não manifestam nenhuma religião, no caso, os ateus, ou que manifestam religiões minoritárias. Então, o Estado laico é um Estado que fomenta a diversidade cultural, pessoal. E ao fomentar a diversidade cultural, o Estado está fomentando a manifestação religiosa plural e diversa. E, especialmente, a manifestação religiosa livre, tá ok? Então, a liberdade de crença é uma garantia fundamental básica. A liberdade de crença. As pessoas, elas podem manifestar as suas crenças, obviamente, desde que não sejam crenças que vinculem a crimes. Então, a pessoa não pode, vou explodir um metrô porque eu acredito que a pessoa que não é muçulmana deve morrer. Obviamente, é uma crença que fere outros valores políticos e que, portanto, não deve ser tolerada, tá bom? É o princípio de Rousseau. Nós devemos tolerar aquilo que é tolerante. Então, se você tem uma atitude intolerante, uma atitude de preconceito, uma atitude criminosa, por mais que ela seja fundamentada em crenças religiosas, ela não deve ser acolhida
e fomentada pelo Estado, porque é uma crença que gera crimes, gera problemas políticos. Fora isso, as pessoas, enquanto indivíduos, elas têm liberdade religiosa. E não é correto que o Estado utilize a máquina pública, a finança pública, o governo público, para dar preferência a uma religião em detrimento de outras religiões. Ela deve buscar legitimidade na manifestação popular dessas crenças. Tá ok? Ele deve entender as crenças enquanto fenômenos sociais e buscar atuar democraticamente dentro deste contexto de pluralismo religioso, tá bom? Então, quando nós tratamos aqui na página 15, na página 16, de secularização e pluralismo religioso, é justamente isso que nós estamos falando. Na página 17, nós temos um outro elemento aqui, que é o fundamentalismo e a globalização. Pessoal, nós sabemos, né, nós vimos, inclusive no capítulo anterior, em que nós tratamos sociólogos contemporâneos, e dentre eles eu menciono o Zygmunt Bauman, vocês lembram bem, o autor da ideia de uma modernidade líquida. E o que significa essa modernidade líquida? Significa que as relações humanas estão cada vez menos estáveis. As crenças, os valores, os princípios, eles estão cada vez mais questionáveis, mais instáveis, e a gente tem, como resultado disso, uma grande crise de identidade nas pessoas. As pessoas estão em crise, elas não sabem, elas não têm, muitas pessoas não têm uma religião, não têm uma ideologia fixa, não têm um emprego fixo, uma profissão, as pessoas estão meio que nadando de acordo com a correnteza e não tem uma estrutura cognitiva que lhes dê sustentação, que lhes dê base, que lhes dê direcionamento existencial. Isso tem gerado uma inquietação muito grande. Nós sabemos que vivemos numa cultura em que há um grande número de pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, de distúrbios psíquicos de várias espécies. Algumas pessoas vão entender que essas ansiedades, depressões, são de fato essa crise frutos dessa crise de identidade que a modernidade líquida impõe à sociedade. Diante desse cenário, pessoal, tem crescido, e o que eu pego, por exemplo, a Europa como um exemplo, tem crescido discursos fundamentalistas. A gente sabe muito bem que, por exemplo, o islamismo é uma religião em franca expansão na Europa. Por que que isso ocorre, pessoal? A gente pode fazer uma análise sociológica disso. Isso ocorre, tá vendo? É a sociologia interpretando a religião. Isso ocorre, de acordo com uma perspectiva sociológica, justamente de um efeito rebote, de uma tentativa de resposta de algumas pessoas a essa crise de identidade, porque a religião, ela traz uma certeza identitária, ela traz convicções, ela traz crenças que estabilizam esse fenômeno da liquidez. E tem surgido cada vez mais a aceitação de discursos profundamente fundamentalistas, tentando suprir essa carência existencial presente em muitas pessoas. Então, o fundamentalismo, e especialmente vertentes extremistas do fundamentalismo, geram
vários problemas sociais. Nós temos percebido os atentados que não param de ocorrer na Europa. Nós temos atentados na Espanha, nós temos atentados muito frequentes na França, nós temos atentados na Inglaterra, ou seja, países europeus que têm sofrido profundamente com os fundamentalismos religiosos extremados, né? Então, pessoal, essa abordagem aí é uma abordagem que está presente também nas discussões sobre a sociologia da religião contemporânea. No capítulo 18 aqui, minha voz já está começando a falhar. No capítulo 18, nós temos uma outra discussão sendo trazida, que é a questão da religiosidade, agnosticismo e ateísmo. Tem surgido, no contexto contemporâneo, muito presente, né, na filosofia contemporânea, em discursos contemporâneos, tanto uma perspectiva agnóstica como uma perspectiva de ateísmo. O que é o agnosticismo? Gnose quer dizer conhecimento, há um prefixo de negação. Então, quando nós falamos de agnosticismo, nós estamos falando de pessoas que creem ou que têm uma convicção de que Deus não é possível ser acessado pelo conhecimento humano. Por isso, agnose, não conhecimento. Então, a discussão sobre Deus é uma discussão que escapa à intelectualidade humana. A gente pode remontar essa problemática até a figura de Kant, com a sua ideia de crítica da razão pura, né? Ou seja, há limites cognitivos para o conhecimento humano. E falar de Deus, falar da alma, falar da eternidade, são argumentos que escapam, segundo a filosofia de Kant e segundo a defesa dos agnósticos, escapam à capacidade compreensiva humana. Então, o agnóstico não vai dizer que Deus não existe. Olha, eu tenho fundamentos para afirmar que Deus não existe. Não, ele vai suspender o juízo. É uma espécie de epoqué, de suspensão do juízo. Ou seja, ele não vai dizer que Deus existe e também não vai dizer que Deus não existe. Por quê? Porque simplesmente ele não tem capacidade de conhecer a Deus, porque Deus é um ente que está para além da cognoscibilidade humana. Bom, então isso é o agnosticismo. E o ateísmo, vocês já conhecem bem, há prefixo de negação, teós, Deus. Então, aqui são pessoas mais afirmativas. São pessoas que afirmam a inexistência de Deus. Ou, em outras palavras, são pessoas que negam a existência de Deus. São pessoas que, decididamente, pelo uso da sua razão, pelo uso da sua experiência empírica, entendem que a pessoa de Deus é uma mera quimera, é uma mera invenção humana, é uma mera projeção humana de ansiedades e angústias existenciais. Bom, há um crescimento dos ateus no Brasil, pessoal, e dos agnósticos. É muito curioso isso, porque ao mesmo tempo em que há o crescimento do protestantismo no Brasil, por outro lado também há um crescimento do ateísmo e do agnosticismo. Então, na medida em que há essas mudanças na perspectiva religiosa do país, a sociologia se atenta para identificar como essas ideias vão se configurando numa determinada sociedade. Tá bom, pessoal? Então, com essa fala, eu encerro a aula de hoje e desejo a vocês aí um excelente final de semana, um bom tempo de descanso, que vocês consigam aproveitar bem aí o feriado, consigam relaxar, descansar,
pôr a cabeça em ordem para que a gente volte depois do feriado, na outra semana, com um gás novo aí para a gente terminar essa reta final de estudos, tá bom, pessoal? Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus, Deus abençoe muito vocês aí, bom descanso para todos. Tchau, professor. Bom descanso. Feriado. Valeu, Jonas, valeu, Dionísio, valeu, Sharon, valeu. Tchau, professor. Tchau, um abraço. O Iter, valeu todo mundo, tá bom? Um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.